Boa noite, a paz do Senhor a todos os irmãos. Eu quero vos saudar com a paz do Senhor. Quero esta noite aqui estar, esta noite de sexta-feira, quero estar trazendo para os irmãos uma reflexão sobre o significado da oração, certo? Porque nós devemos orar. No momento que nós estamos passando agora, muitos de nós não entendem como devemos falar com Deus. Muitos de nós não devem saber como deve falar com Deus. Muitos de nós acham indignos de falar com o Senhor. Mas assim como o povo de Deus estava cativo no Egito, Deus levantou um homem chamado Moisés, e este homem, ele foi levantado como profeta, como sacerdote, libertador daquele povo que estava preso no Egito. A palavra de Deus diz que mesmo o povo cativo, Deus usa a Moisés e a seu irmão Arão para falar com o chefe do povo, que era o faraó. A palavra de Deus vai dizer que este faraó, ele não era o mesmo faraó que conheceu a José, porque José, ele agradava ao rei da sua época, agradava o faraó da sua época. Mas este faraó, ele não conheceu a José. E então, por 400 anos, ou mais um pouco, o povo ficou cativo no Egito. E diz a palavra de Deus que para libertar aquele povo do Egito, Deus, ele traz 10 pragas para o Egito. Então, irmão, eu quero te dizer nessa noite, talvez a situação que nós estamos passando hoje seja para nós podermos nos voltarmos para Deus, seja talvez para nós podermos nos encontrar com o Senhor. E eu acho que a forma mais objetiva e a forma mais exata para que eu e você possamos estar falando com Deus, nos aproximando de Deus, é a oração. Então esta noite eu quero te falar o significado desta oração. Queria te dizer pelo Espírito Santo do Senhor que o Senhor, ele ouça a tua oração, ele ouça a minha oração, ele sabe o propósito de todas as coisas. A palavra do Senhor diz que aquele povo ficou cativo no Egito e aquele povo também se voltou para Deus, se reuniu com Arão, se reuniu com Moisés, e o povo, ele passa a esperar. Como aquele povo esperou? Aquele povo esperou dentro das suas casas. A palavra do Senhor diz que ao passar da presença do Senhor em uma a última praga, que foi até aqui, ceifou a vida do filho de Faraó, o Senhor diz que todos se resguardaram na sua palavra, todos eles se resguardaram dentro das suas casas, e eles ali então passaram o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, para que quando o Senhor passasse, não fosse atingido o seu povo. Então, irmãos, esta noite eu vou te dizer que o Senhor, ele preparou toda esta situação para nós nos aproximarmos dele, para nós podermos estarmos perto dele, nos voltarmos para ele. Nenhum mal chegará à tua tenda, nenhum mal chegará à tua casa, porque quando você se volta para o Senhor, quando você confessa o nome de Jesus, ele passa a te proteger, a sua saúde, ele passa a trabalhar na terra que é dele, que é o seu coração, a sua mente. Então, irmãos, esta noite eu quero fazer a menção da palavra do Senhor, para que você possa se fortalecer no Senhor. E depois eu queria falar sobre este assunto, o significado de você conversar com Deus, para você não ficar perdido, para você não poder ficar sem um destino, sem um rumo, por conta de algo que acontece porque Deus permite.
Se tudo isso está acontecendo, é porque Deus permitiu. Deus permite não porque Ele seja um Deus ruim, mas porque Ele é um Deus que cuida. Então, a sua justiça ela é para sempre, o seu amor também. Aquele que aceita o amor de Deus, aceita a sua palavra, tem amor por ela, entende que tudo isso é para aproximar do Senhor. Jó, ele entendeu quando o Senhor permitiu que tudo o que aconteceu na vida dele, ele entendeu que Deus estava o preparando. Por que, irmãos, preparando? Porque Deus estava preparando ele para coisas maiores que iriam vir. Primeiramente, Deus tocou em seus filhos, tocou em seus gado, tocou em suas riquezas, em suas propriedades, em seus servos e até em sua mulher. Colocou aqueles amigos que ele mais confiava do seu lado. Aqueles amigos proferaram contra ele, dizendo: tu deve estar em pecado, deve estar alguma coisa errada, mas não. O Senhor permitiu para provar por inimigo que nós somos filho dele, permitiu aquela situação para honrar a Jó e ser glorificado pela vida de Jó. Então Deus ele quer ser glorificado pela minha vida, pela tua vida. Então, no nome de Jesus, que essa mensagem, irmãos, fique gravada no seu pensamento e que você reflita comigo. Amém? Jó, ele não tomou outra atitude. Ele apenas foi se prostrar ao Senhor. A palavra de Deus diz que ele se tornou em pano de saco, em cinzas, rasgou as suas vestes, clamou ao Senhor. Clamar, irmãos, é orar. Clamar é falar com Deus. Amém? A palavra do Senhor lá em Mateus 7, de versículos 7 a 8, vai dizer o seguinte: peça e lhes será dado, busque e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Amém? Vamos orar, irmão. Apresentando essa palavra a Deus e pedindo a Deus que o Espírito Santo conduza o meu coração, a minha mente, a transmitir aquilo que Deus quer falar com você. Amém? Assim como Deus usou os seus profetas para falar com o povo, que nesta noite, meu Pai, eu te peço que o Senhor venha, meu Pai, com o teu Espírito Santo, Senhor, trazer algo de ti, meu Pai, algo da tua parte, que eu venha neste momento, Senhor, desaparecer, e que somente, Senhor Deus, a tua palavra, Senhor Deus, seja pregoada, a tua palavra seja bendita. Senhor, nos dá, Senhor Deus, a ferramenta, Senhor, necessária, a ferramenta, meu Pai, espiritual, Senhor Deus, para os teus filhos, que o teu povo, meu Pai, possa, Senhor Deus, marchar, Senhor Deus, bater, Senhor Deus, em todo o mal, Senhor Deus, que o mal, Senhor Deus, vá para longe, no nome de Jesus, que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja de Cristo. Senhor, eu peço uma proteção, Deus, à casa, meu Pai, de cada um, Senhor Deus, que vai ouvir, meu Pai, esta mensagem. Senhor Deus, aquele, Senhor Deus, que pelos meios, Deus, das redes sociais vai ouvir esta mensagem, Senhor, abençoa, porque, Senhor Deus, tu dê essa ferramenta, Senhor Deus, para a tua palavra, Senhor Deus, adentrar na casa dos teus filhos, Senhor Deus. Então, meu Pai, que esta palavra seja luz, meu Pai, para iluminar, meu Pai, os caminhos dos teus filhos, Senhor. Amém, Deus. Abençoa, Senhor Deus, eu te peço, Senhor Deus, uma proteção, meu Pai, na saúde do teu filho, na saúde da tua filha. Senhor Deus, que do alto da cabeça à planta dos pés dele, Senhor, seja, meu Pai, coberto, Senhor Deus, da tua graça, da tua misericórdia e da tua proteção, Senhor Deus. Põe, meu Pai, um anjo, Senhor Deus, de prontidão, meu Pai, a favor, meu Pai, deste bairro, deste estado, deste país, desta capital de Fortaleza. Senhor Deus, que venha, meu Pai, sobre este povo, meu Pai, sobre esta nação, meu Pai, sobre todas as nações, Senhor Deus, da terra. Senhor Deus, a proteção, Senhor Deus, desfaz, Senhor Deus, repreenda, meu Pai, para fora, meu Pai,
Deus, já da atmosfera terrestre, Pai, todo este vírus, meu Pai, todas estas células, meu Pai, cancerígenas, meu Pai, que vem proliferar, meu Pai, este vírus, Senhor Deus, que seja desfeito, porque, meu Pai, Tu tem o poder para desfazer toda a obra do inimigo. Meu Pai, no nome de Jesus, eu já te peço, Senhor, que Tu venha, meu Pai, abençoar todo o nosso ministério, todas as igrejas, meu Pai, que estão, meu Senhor, meu Pai, voltadas, meu Pai, para, Senhor, Te servir, para Te glorificar, meu Senhor. Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo, meu Pai, que é o fogo, Senhor, disfarça, meu Pai, todo o vírus, meu Pai, no nome de Jesus. Porque Tu é um Deus de fogo e aqui, meu Pai, é mencionado, meu Pai, pelos médicos, Senhor, pelos médicos, Senhor, mas Tu é o médico dos médicos, Senhor. Então eu tenho certeza que o Teu fogo, meu Pai, purificará todo o Teu povo, que o Teu fogo desfará toda a obra deste vírus, meu Pai, que no nome de Jesus ele seja desfeito agora. Por fé, meu Pai, eu já contemplo a Tua vitória, Senhor, no nome de Jesus. E assim você tome posse dessa palavra no nome de Jesus. Amém? Irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que nós devemos primeiramente pedir, peçam e lhes será dado. Amém? Então, irmãos, o que eu posso por essa palavra entender? O que é pedir? O que eu vou pedir a Deus? Então, irmãos, a oração, ela é uma conversa com Deus. Amém? Ela é uma comunicação, é uma via de duas mãos que requer participação ativa de duas pessoas. Ou seja, Deus, ele é Espírito, Deus, ele é onisciente, Deus, ele é onipotente, entendeu? Então Deus, ele é uma pessoa. Muitas vezes nós tratamos Deus como se fosse algo, como o vento, como se o Senhor fosse algo que não está no nosso meio. Eu quero te dizer que ele é uma pessoa, ele é um ser presente na minha vida e na tua. Em todos os lugares ele está. Então ele está pronto para ouvir a tua voz, ele está pronto para conversar contigo. Então, irmãos, a oração, ela é essa comunicação conosco através de quê? Através da sua palavra. Por quê? Deus, quando ele fala com Moisés na sarça ardente, ele vem falar com Moisés em voz ativa. Eu quero te dizer que o profeta, ele ouve a voz de Deus através de sonhos, através de várias formas, através de sonho, através de revelação e através da palavra de Deus. Porque Moisés, ele recebeu uma orientação de Deus. Ele escreveu as sagradas palavras, as sagradas escrituras. Então Moisés, ele é responsável por os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Ele é responsável por a inscrição de toda a lei do Senhor. E mencionando também os profetas, que também foram homens que falaram, que deram continuidade à obra de Deus na vida do homem. Então, irmão, a oração, ela é uma conversa com Deus. Eu quero lembrar quando Samuel foi ungir a Davi. Quando o povo pediu Saul, Deus também falou com Samuel. Samuel ouviu a voz do Senhor. Mas como o povo pediu a Saul como rei, não esperando a vontade do Senhor, pressionando Samuel, então ali o povo estava falando a sua vontade. Ou seja, você está vendo como é uma conversa com Deus? Samuel ouviu do Senhor dizer que não era Saul o rei. Logo, algum tempo depois, Deus vai falar novamente com Samuel. E então, Deus vai levar Samuel à casa de Jessé. E então ali, Deus vai mandar com que Samuel ungisse a um desses filhos. A palavra do Senhor vai dizer que passou todos os filhos por ele
e não se achou o que Deus queria. À vista de Samuel, os filhos de Jessé eram formosos, eram bonitos, eram homens guerreiros que estavam preparados para ser rei. Só que Deus fala com Samuel, diz que não é este, não é aquele, não é aquele. E Deus fala com ele, pede o moço que ainda está lá fora, o moço que sabe, que está a conversar comigo, o moço que apacenta as minhas ovelhas, o moço que tem o coração segundo o meu. Então ali, na oração, o profeta, ele ouviu a voz de Deus e ele tomou a decisão correta. Amém? Então a oração, ela é um diálogo com o próprio Deus. Amém? Em Hebreus 4 e 12, você tiver a Bíblia Sagrada, amém? Você possa estar abrindo ela comigo, para que não fique apenas nas minhas palavras, que você venha entender a palavra do Senhor, porque ela é fundamental para a sua oração. Amém? Hebreus 4 e o versículo 12 vai dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é hábita para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? Você viu o diálogo que Deus teve com Samuel ao chamar Davi para reinar, e Davi conversava com o Senhor, tanto que Davi foi um dos maiores salmistas que teve na Bíblia Sagrada, foi um dos maiores escritores, não só ele, mas foi um dos maiores escritores do livro de Salmos. Então, irmãos, ele tinha comunhão com Deus, ele orava a Deus, ele falava com Deus. Em todos os momentos ele falava. Até as pessoas muitas vezes só olham para quando ele derrubou o gigante. Mas eu quero também lhe mostrar lá no Salmo 51 que ele teve um diálogo com Deus no seu erro, no momento em que ele envergonhou o Senhor. Mas Deus não tirou os olhos de cima dele, porque Deus tinha uma promessa, Deus tem palavra. Se Deus promete, Deus cumpre. Apenas não cumpre se você não obedecer. Mas Davi, ele se voltou para Deus e obedeceu a palavra do Senhor. Tanto que da sua linhagem saiu o nosso Messias, o Filho de Deus, o Filho do homem, o Filho de Deus vivo. Amém? Então, irmãos, é um dos pontos que a oração, ela é uma conversa de Deus com você. Amém? É uma comunhão, pressupõe-se entre duas pessoas. Precisamos querer a comunhão com o Senhor. Ele já faz contato e temos que nos esforçarmos para responder-lhe. Amém? Responder é você obedecer ao Senhor. Amém? Outro ponto que o Senhor, ele é uma das características da oração que o homem de Deus, a mulher de Deus tem que ter, é a oração. Ela é um ato de fé. Não adianta você ler a palavra do Senhor sem você crer. A palavra de Deus vai dizer que a fé, o seu significado é crer no Senhor, confia nele e o mais ele fará na sua vida. Abra a sua Bíblia em Romanos 1, voltando um pouco, após Atos dos Apóstolos, Romanos 1 e o versículo 20, o apóstolo Paulo vai dizer aos romanos o seguinte: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto a seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem
pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificarão como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu. Então, irmãos, o apóstolo Paulo estava dizendo ali que, mesmo vendo tudo aquilo que Jesus fez, né, os gentios eles idolatraram e depravaram os gentios, ou seja, aquele que não tinha conhecimento de Deus. Muitos estamos, irmãos, sem conhecer a Deus, sem ter fé, sem crer. Se você não crê, a sua palavra, a sua oração, ela é vazia. Ela não tem muitos seus efeitos. Mas se você crê no seu Jesus, sabe que Ele trabalha a seu favor, sabe que Ele deu a sua vida por nós, como a palavra de Deus diz lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho, para aquele que todo que nele crê, aquele que nele crê, tenha fé nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quem crê, quem tem fé, esse ora a Deus e fala com alguém que não se pode ver, cuja existência só é tangível pelo seu trabalho na criação ou pela revelação dele na Bíblia. Logo, a oração é uma forma mais pura da fé, descrita com certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, como está lá em Hebreus 11:1. A fé, ela é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Amém? No entanto, a fé oracional não se baseia na imaginação viva ou no pensamento desejoso, mas sim nas promessas da Bíblia de Deus, da palavra sagrada. Ou seja, não é uma imaginação, não é aquilo, eu vou pensar naquilo e vai acontecer. Não, o Senhor eu vou imaginar aqui que eu estou lutando contra este vírus e ele vai sair. É só eu falar o nome de Jesus. Não, é você crer, ter fé que o Senhor ele é possível, ele tem todo o poder, ele criou todas as coisas e ele é capaz de desfazer. Porque a palavra dele diz que ele abriu o mar vermelho, a palavra dele diz que as muralhas de Jericó, elas caíram por terra quando o povo marchou. A palavra de Deus diz que quando ele enviou as pragas ao Egito, o seu povo foi liberto. Então, no nome de Jesus, esta é a fé. A fé é o fogo do Espírito Santo, a fé é o crer na palavra do Senhor. Quando o apóstolo Paulo ele foi preso e levado a bordo de um navio para Roma, ele ficou acorrentado. E um soldado romano o tendo o tempo todo do seu lado. No momento em que uma forte tempestade alcançou o navio na Macedônia, toda a esperança parecia ter sido perdida. Mas Paulo disse à tripulação e aos passageiros que crescem que um anjo de Deus lhe apareceu e lhe declarou que ele iria à presença de César. Confiante, Paulo os exortou em Atos dos Apóstolos 27 e o versículo 25, ele diz o seguinte: tenham ânimo, senhores, creiam em Deus, que acontecerá de modo como me foi dito.
Ou seja, essa foi a fé que Paulo teve em meio àquela circunstância, em meio àquele naufrágio, mesmo ele estando preso, mas a fé dele no Senhor era tamanha que ele creu que aquilo que ele viu iria acontecer. Então, irmãos, a fé é isso, é você crer, é você ter esta convicção do que você está falando, do que você está orando. Amém? Então, é uma conversa com Deus, ela também, a sua substância, o seu combustível é a fé, é crer naquilo que você está orando. Amém? Outro ponto, irmãos, é você buscar a vontade de Deus na sua oração. Como nós estamos vivendo agora, um exemplo, né? Este vírus, as pessoas estão ali como o povo no Egito foi preso para que Deus viesse passar aquele espírito da morte e assolar todos aqueles que não creram em Deus. E nós estamos passando algo parecido, irmãos. Então, você tem na sua oração que buscar a vontade de Deus. Por quê? Porque quando eu busco a minha vontade, eu me engano. Quando eu busco a minha vontade, não dá certo aquilo que eu quero. Porque às vezes aquilo que eu quero não é o melhor para mim. Aquilo que eu quero não é aquilo que Deus quer. Deus às vezes está fazendo uma circunstância como essa para me salvar. Porque nada neste mundo é mais importante do que a minha salvação, do que a minha vida eterna com Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer lá em Mateus 6 e o versículo 33 que buscai primeiramente o reino de Deus. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Ele é justo. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, irmãos, eu tenho que analisar se aquilo que eu quero está atrapalhando eu buscar primeiramente o reino de Deus. Quando eu tenho algo, irmãos, da minha vontade, mas talvez não pode ser a vontade de Deus. Eu quero tanto, mas não é a vontade de Deus naquela hora. Primeiramente, Deus quer que eu tenha a minha salvação, quer que a minha obediência, quer que eu seja merecedor, seja que quer que meu corpo, meu espírito, minha alma ardem em chamas por Ele primeiramente. Para que eu possa, então, possuir aquilo que eu tanto busco. Mas primeiro, irmãos, o meu combustível, o meu fôlego de vida é mais importante. A minha vida eterna com Ele é mais importante. Deus não vai te dar uma coisa que vai te atrapalhar viver com Ele. Algo que vai te tirar de perto dEle. Algo que vai te distanciar dEle. Ele quer algo que te aproxime dEle. Mais ainda, entendeu? Deus não quer nada que você busque, nada que vai te afastar dele. Amém? Não seria incrível saber a vontade divina para a sua vida? Frente a cada decisão a ser tomada, imagine-se que questionamentos ou contrário tenham a orientação perfeita para tudo. Somente um homem alcançou esse feito, que foi o Senhor Jesus Cristo. Suas decisões não foram obscurecidas pela presença do pecado em sua vida. Ele foi tentado, meus irmãos, em todos os momentos. Mulheres, quis nosso Senhor Jesus. O inimigo, ele tentou: olha, se tu prostrares a mim, eu te darei todos esses reinos. Em todo momento, o pecado, ele bateu a porta. Olha só, quando o inimigo diz para Jesus lá em Mateus 4, eu te darei todos esses povos. Ali ele estava falando de coisas materiais, irmãos. Será que o que você está querendo não é da vontade do inimigo e não é da vontade de Deus? Então a sua petição, a sua conversa com Deus tem que ter algo relacionado aqui à vontade de Deus. Se aquilo que você está querendo, meu irmão, se a sua oração for contrária à vontade do Senhor, Ele não vai te ouvir. Então, irmãos, analise, veja se aquilo primeiramente, ore a Deus se é da vontade de Deus, para que Ele venha te aproximar mais ainda dEle, te buscar mais ainda, em nome de Jesus. Se não acrescentar a sua salvação,
se não acrescentar a sua vida eterna com o Senhor, se não acrescentar você entrar no reino de Deus com Ele, então nada disso te convém. Amém? Em nome de Jesus. Mesmo humilhando-se, Jesus sempre procurou a vontade divina em oração. Jesus ele se separava para falar com Deus, para saber se aquilo que ele iria tomar, se o seu ministério, quando foi começar, ele foi para o deserto, ele pediu a vontade de Deus. Quando ele iniciou, a cada um que ele escolheu, ele pediu a decisão do Pai. No momento da sua partida na cruz, ele disse: Senhor, se for possível, afasta de mim este cálice. Mas Deus disse, ele falou: mas Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. Então, irmãos, é desta forma. A vontade de Deus ela é perfeita e ela é eterna. Amém? Ela é para sempre. Abre a tua Bíblia em Lucas 6, Evangelho segundo escreveu Dr. Lucas, capítulo 6, e o versículo de número 12 e o 13. 6, o 8 e o 13 vai dizer assim. O 12 e o 13 vai dizer assim, ó. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar. Passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, e quem também deu o nome de apóstolos. Amém? Você vai ter a lista aí abaixo nos versículos seguintes, 14, 15 e 16. Amém? Você está vendo? A vontade de Deus ela é a perfeita. Jesus, mesmo sendo Deus, mesmo sendo Filho de Deus, ele não se opôs para nos ensinar a fazer a vontade dele, mas sim a vontade de Deus. Então, a sua oração, irmãos, ela tem que ter a vontade do Pai, a do Filho e a do Espírito Santo. E aí vem a minha e a tua vontade. Amém? É a oração, que é uma conversa com Deus. A oração é um ato de fé. E a oração, ela tem que ter uma busca para saber da vontade de Deus, se é a mesma que a nós estamos imaginando. Amém? Que o Senhor possa te abençoar. Para finalizar neste ponto, a oração em Mateus 26, Evangelho segundo escreveu Mateus,